350 mil o valor que a gente investiu para fazer o teatro de container. Ele é um espaço ilegal. O terreno ele é público, mas a gente habita aqui sem uma permissão no papel legal. Esse bloco ele é importante porque quebra estigmas sobre a desumanização dessas pessoas, que em todos os anos têm a oportunidade de sorrir, de cantar, de tocar e de festejar o carnaval aqui no Brasil. Viva a Blocolândia! Gente, a Prefeitura de São Paulo deu 15 dias para que a área onde fica o teatro de container Munguzá, no centro, seja desocupada. Esse bairro ele é muito vulnerável, e aí o container tem essa mobilidade. Então, se algum dia a gente precisar sair daqui, é possível desmontar, pegar essas caixas e levar para outro lugar.